Pro ar, hein? Cara, eu vou ter que sair, acho que 10 minutinhos antes, ó. Atitude, qualidade e Canudos FM 104,5 Liberdade AM, 1310 de Boa Viagem. Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa. Estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE, aí no Facebook. Bom dia a você do Face, tá? Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa agora, nesse exato momento. E como você que está fazendo ou mesmo, né, replicando, reverberando desde o início do programa. Obrigado. Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes, apresentação de Marina Valente, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinface, o Show Advogados Associados e Sintigrace. Vamos já com ela, Marina Valente, e a primeira edição, no caso de hoje do programa, 22 de novembro de 2017. Esse aí é outro tipo de nome para a Marina Valente. Ia sair o Marina Lima aí. Eu já ia sair cantando. Pronto. Chegou o verão, então. E pior que a minha mãe era grande fã de Marina Lima quando eu era criança, porque era muita moda no Rio, as músicas dela justamente. Isso. Em referência ao verão carioca, e eu sou uma carioquinha. Enfim, bom dia, Jonathan Neto, bom dia, ouvintes, bom dia a vocês que estão aí curtindo e compartilhando via Facebook. Mande seus comentários, dê a sua opinião, seja você também o comentarista aqui do Democracia no Ar e ajude a gente a levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares para a gente fazer a disputa com um discurso hegemônico da grande mídia. A gente tem esse papel a trilhar aí. Hoje nós estamos com como convidado o Davi Moreno, que é sociólogo e professor do IFCE, né? Davi Moreno Montenegro, que vai conversar sobre o lançamento do livro Fios Invisíveis da Expoliação. Esse aqui, para quem está no Facebook, eu vou mostrar a capa. Para quem está no Face, tem imagem. Trabalhadores do lixo, os limites da precariedade do trabalho, que acontece nessa quinta-feira, às 18 horas, na sede do PSOL. Não é? E bom dia, Davi. Bom, primeiramente, bom dia a todas, todos os ouvintes, bom dia a todos que acompanham pelo Face, bom dia, Marina, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Vamos ao giro de notícias do dia, Jonathan Neto. O Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Estado do Ceará, o Mova-se, lançou uma nota do coletivo dos servidores da SEMASSE, com apoio do Mova-se. Na nota, os servidores públicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente manifestam apoio às investigações sobre possíveis desvios de conduta ocorridos na SEMASSE, bem como as consequentes punições aos servidores efetivos ou comissionados comprovadamente envolvidos. A Associação dos Funcionários do BNB, a FNB, recebeu nesta tarde de ontem, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados em Brasília, o Prêmio Selo de Participação Legislativa, concedido anualmente pela Comissão de Legislação Participativa CLP. As entidades da sociedade civil que tiveram atuação relevante na Câmara dos Deputados. A presidente da FBNB, Rita Josino, nos enviou um áudio sobre a audiência pública que foi realizada em Sobral e divulgada aqui pelo Democracia no Ar na manhã de ontem. Vamos ao áudio, dá o play aí, Jonathan. Esse público que aconteceu em Sobral
ela acontece no contexto da nossa luta em defesa das estatais e contra o desmonte das instituições públicas. É uma ação que a gente vem pautando nos vários municípios, nos estados, né, e também nas cidades onde tem o Banco do Nordeste. Nós estamos fazendo essa ação articulado com demais entidades, com frentes parlamentares e também com os próprios trabalhadores das unidades, que nesse momento enfrentam essa situação de ataques e de desmontes, oriundo aí dessa política de privatização e de terceirização do governo Temer. Especificamente em Sobral, nós temos uma questão que é bem peculiar. A unidade do BNB foi fechada e agora a agência passa por um processo de reestruturação, onde os trabalhadores estão aí tendo as suas funções redefinidas, portanto, trabalhadores estão perdendo função, isso significa redução do salário e uma readequação da agência, segundo o banco, que, no nosso entender, ela está bem distante da realidade. Quando a gente luta por uma agência que tenha maior quantidade de funcionários, uma agência que ela possa ter um atendimento melhorado, uma agência que possa ter seus processos bem desenhados, o banco apresenta uma proposta onde apenas se pauta pela questão da redução de funções e pela diminuição de trabalhadores. Então, para a gente isso é muito preocupante, a gente entende que isso é uma política mesmo aí de redução, é uma política de retração da atuação do banco, e né, se a gente for colocar isso junto com as demais pautas que estão aí acontecendo, a exemplo da MP 785, que já foi votada e agora segue para voto do presidente, onde retira recursos do BNB para a iniciativa privada e também junta a outras questões, onde redefine o FNE, por exemplo, a taxa de juros, a taxa de administração, o próprio compartilhamento do FNE. A gente entende que isso são questões preocupantes, que a própria sociedade precisa se apropriar para poder se articular e entrar nessa luta, porque é uma luta que ela não é fácil, e ela precisa ser organizada juntamente com as demais entidades que fazem essa luta no dia a dia. Nós estamos vivenciando momentos que não são favoráveis aos trabalhadores, e nós tememos mesmo que ações nesse sentido, eles venham enfraquecer ao invés de fortalecer e ao invés de preparar o banco para o grande desafio que é operar políticas públicas que visem a redução das desigualdades e que visem também o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento social. A FNB está nessa luta, a FNB acompanha isso há 32 anos e agora, nos dias atuais, mais fortemente, porque entendemos que é essa luta que vai permitir que a gente consiga avançar, que a gente consiga retomar essa sociedade para os trabalhadores. E ontem, no Sudeste Paranaense, o Movimento Sem Terra iniciou uma jornada de luta e resistência. O ato acontece contra os despejos de famílias sem terras que ocuparam as rodovias em Marabá, Canaã, dos Carajás e soma as mobilizações Parauapebas. Para entender melhor a situação, vamos ouvir agora outro áudio do Carlinho Luiz, jornalista do MST do Pará. O MST do Estado do Pará iniciou jornada de luta e resistência, onde as famílias do Movimento Sem Terra bloqueiam algumas rodovias no Sudeste Paraense e lutam pelo não despejo de algumas áreas nessa região. Mais recentemente, algumas semanas atrás, o governo do Estado do Pará anunciou uma lista de 20 acampamentos nessa região que serão despejados pelo Comando Militar do Estado. Inclusive, os policiais já estão na região para cumprir o mandado, e desses 20 acampamentos listados, 3 áreas são do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que é o acampamento Hugo Chaves, o acampamento Helenira Rezende, o acampamento Talcídio Jurandir. Então, a ideia é que
nessa jornada de luta, as famílias pressionem tanto os governos federal e estadual para que não se cumpram os mandados de reintegração de posse, porque as famílias estão há anos já sobre a terra, organizadas com hortas, com casas e com escolas, e a resistência do MST continua até que seja cancelado a ordem de despejo de todas essas áreas na região do sul, do sudeste paraense. Então, a ideia é que a mobilização não tem hora para terminar e só termina a partir do momento que não houver mais ameaças de despejo, tanto das famílias do MST como das outras áreas também, que são de camponeses dessa região toda do sudeste paraense. Obrigada, Jonathan Neto. Bom, nós estamos aqui com o Davi Moreno para discutir o lançamento do livro Fios Invisíveis da Espoliação, Trabalhadores do Lixo e o Limite da Precariedade do Trabalho. Davi, primeiro, entender a caracterização de trabalho precário que você usa nesse trabalho. Você pode dar ela para a gente? Porque eu sei que você tem, por exemplo, um prefácio do Giovanni Alves, né, que Giovanni vem trabalhando a questão do precariado em várias obras e vem feita essa discussão, assim como o Rui Braga. Então, eu queria entender se é a mesma caracterização de precariedade de trabalho que ele trabalha, como é que você trilhou isso aí? Bom, então, primeiro, reiterar meu bom dia a todas e todos que estão acompanhando e agradecer imensamente o espaço e o convite para a gente poder dialogar sobre essas questões tão importantes que são tão silenciadas, né, pelos veículos mais tradicionais de mídia. Então, meu cumprimento a todos que estão aqui, que estão ouvindo. Bom, primeiro eu queria comentar um pouco de como surgiu essa questão, né? Acho que é importante para chegar nesse ponto do trabalho precário. A sociologia, de modo geral, né, enquanto ciência, ela tem uma característica que é de dar visibilidade a certos processos e relações que normalmente não nos aparecem de forma tão aparente ou imediata. Então, os catadores de materiais recicláveis, eu diria que são um desses indivíduos ou sujeitos que são invisibilizados na nossa sociedade de consumo, na nossa sociedade contemporânea. Então, esses indivíduos, eles estão pela cidade, né? Nós estimamos que existem cerca de 8 mil catadores de materiais recicláveis caminhando pelas ruas de Fortaleza, vasculhando as lixeiras condominiais, residenciais, enfim. E, na verdade, eles não têm essa visibilidade, esse trabalho não aparece para as pessoas. Então, uma primeira questão que me chamou a atenção foi exatamente o fato desses trabalhadores, quando eles aparecem, geralmente eles são percebidos na medida em que atrapalham o trânsito, ou que assustam transeuntes que passam pelas ruas, ou que se deitam sobre marquises ou nas calçadas, enfim. Então, essa dimensão me chamou muito a atenção e foi o que me fez me mover no sentido de tentar me aproximar desses sujeitos. A sua pergunta ela é muito oportuna, Marina, porque ela coloca, na verdade, uma questão mais conceitual. De fato, nós temos uma longa tradição dentro do campo da sociologia do trabalho, a sociologia de modo geral, em específico na sociologia do trabalho, que tratam de questões ligadas às classes sociais e às suas frações, né? E como esses indivíduos se integram nessas classes sociais, quais as características que marcam suas atividades de trabalho e suas relações. A precarização é um fenômeno, é um acontecimento, há um marco conceitual que trata desse fenômeno da precarização, assim como da precariedade. A precarização é um processo que tem se acentuado, sobretudo nas últimas décadas. É um processo em que há um derretimento, uma erosão dos direitos ligados ao trabalho, uma erosão das condições de trabalho. É um processo que está muito associado, de modo geral, às crises, né? Às crises estruturais do capitalismo. Alguns vão dizer que há uma crise estrutural permanente, um descenso permanente, e não conjuntural ou cíclico. Mas o fato é que a precarização é, na verdade, um processo de dissolução dos mecanismos de proteção dos trabalhadores quando executam, exercem suas atividades laborais e se relacionam. Os catadores de materiais recicláveis, eu vou dizer a certa altura do trabalho,
que eles dormitam, eles orbitam, na verdade, no polo mais baixo, mais miserável dessa cadeia produtiva da reciclagem do lixo. E a gente poderia dizer, talvez, né, extrapolando um pouco, eu diria, ou ampliando um pouco a reflexão, são os trabalhadores que estão nos limites da precariedade ou da precarização. Quer dizer, não há mais para onde ir. Muito próximo do que Marx colocaria como lumpen. O lumpen proletariado, exatamente. E em nível de organização, assim, porque eu sei que em outros estados existe, como solução até para tentar sair dessa relação deles de limite, né? Eles buscam uma unidade de organização, uma unidade de estrutura, uma associação, uma tentativa de fundação de entidade sindical, e conseguem reivindicar alguns espaços, por exemplo, espaços para reciclagem, para utilização da reciclagem, junto aos órgãos públicos. Como é que é essa situação aqui no Fortaleza, no Estado? Funciona? Eles têm? Funciona? Ajuda? Melhora? Não melhora? Bom, essa questão ela é fundamental porque ela diz respeito à possibilidade de organização desses trabalhadores no sentido de visar, né, a obtenção de direitos, garantias, proteções, etc. Bom, eu diria o seguinte, aqui, de fato, a situação é um pouco dramática, porque esses trabalhadores eles dependem, em geral, né, de políticas públicas, né, de ações dos governos instituídos, no sentido de tentar garantir algum tipo de ajuda e auxílio, e, quando não, de algumas entidades não governamentais, algumas ligadas à igreja, enfim. Depende muito dessas ações, dessas políticas públicas. A cadeia da reciclagem, a cadeia produtiva do lixo, chamo assim, ela é muito complexa, tem vários atores. É óbvio que os catadores eles estão na ponta e são o elo mais frágil dessa cadeia. Para eles, de fato, né, todas as questões, sobre eles pesam toda a exploração, toda a desregulamentação de todo esse setor, enfim, toda a expoliação que esse trabalho ele faz acontecer. A organização, de fato, ela se dá muito mais em torno dos que são intermediários nessa cadeia. Quer dizer, os donos de armazéns, os donos de depósitos, esses conseguem se organizar mais no sentido de estocar, enfardar e direcionar os materiais que são comprados desses catadores. As indústrias, eu diria, eles também, como operam e têm muito mais capital e poder, também tem organização. Mas eu entendi o sentido da sua pergunta, né? Não é desse tipo de organização que estamos falando. O que eu estou querendo ressaltar é que os trabalhadores catadores, de fato, aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, são mínimas as suas formas de organização, são mínimas as suas formas de aglutinação e de trabalho comum. Em geral, nós temos algumas cooperativas, experiências de cooperativas em outros lugares. Mas são cooperativas ou são as chamadas coopergatos? Esse aí é um outro problema, né? Aqui há uma particularidade que os catadores, inclusive, eles concorrem com o poder público, na verdade, com as empresas do setor. Eles estão tão desprotegidos que, até mesmo de onde você esperaria algum tipo de ação paliativa que fosse, né, você não encontra. Você imagine que poderia ser um processo interessante se houvesse o apoio do poder público, juntamente, inclusive, com as empresas privadas, no sentido de garantir demanda de materiais para esses catadores e que houvesse, por exemplo, um estímulo para a organização em cooperativas de modo que eles pudessem comercializar esses materiais. E, na verdade, ocorre o contrário, né? Nós temos algumas iniciativas, sobretudo da Coelce, por exemplo, que dá benefícios na conta de luz para quem fizer doações de materiais recicláveis, porém, faça doação direta nos centros de recebimento desses produtos, né, onde não há essa interação com os catadores. Então, eles são alijados desse processo. Quer dizer, certamente isso faz com que haja um escasseamento, né, do produto, aliás, da mercadoria específica que eles trabalham, né, que para nós é lixo, para eles é algo mais significativo, mais ressemantizado, algo diferente. A gente já tem algumas interações de ouvintes, na verdade, fugindo um pouquinho do tema, mas a gente vai colocar sempre
traz aqui tudo que os nossos ouvintes perguntam, querem saber, têm curiosidade. Então, o Daniel Pio Bezerra diz o seguinte: bom dia a todos, a todas e a todos. Professor Davi Moreno, como anda o desmonte do IFCE pelo governo do vampiro Temer Globo Pacto da Fiesp? E o Lucas Barreto diz: grande Davi. O Lucas é um amigo, professor, colega da filosofia. Daniel, a pergunta é muito oportuna, né? Nós estamos vivendo um momento absolutamente dramático para a educação pública federal. A educação como um todo, em particular no Instituto Federal, os institutos federais, né? É importante ressaltar que nos últimos anos, desde 2009, os institutos federais passaram por uma mudança, né? Eram Cefedes, viraram institutos federais, e houve, de fato, uma expansão muito grande em todo o Brasil. Esse processo de expansão, ele não está consolidado. Não está consolidado. Aqui no Ceará também. Imagine que até 2009 nós tínhamos 6 unidades, 6 escolas, né? Sobretudo aqui mais concentradas na região metropolitana e no sul do estado, né? Crato, Lazer. E de 2009 para cá nós saltamos para 34. Né? Estamos em todo o estado. A maioria dessas escolas, né, as nossas instituições, elas ainda estão em processo de consolidação, o que significa dizer que não estão com seus quadros de técnicos administrativos e docentes completos, não estão com as suas estruturas devidamente construídas, estruturadas. Então, imagine o drama de uma instituição que ainda está no momento de consolidação, portanto, demandando mais investimento para garantir que, de fato, ela possa atender a população. E, por outro lado, nós temos, em dezembro de 2016, a aprovação da PEC 241/55, que virou emenda constitucional 95, que, pasme, congela os investimentos públicos federais por 20 anos, colocando o Brasil, né, como o único país do planeta Terra, que tem notícia, que fez um ajuste fiscal dessa natureza e congelando a sua possibilidade de investimento por 20 anos. E o detalhe mais interessante disso, o mais trágico, mais dramático, que é a única rubrica que não é tocada, não é mexida, além de todas as outras são ligadas aos investimentos primários, como saúde, educação, previdência, etc. A única rubrica que é deixada livre desse contingenciamento de recursos é a rubrica que exatamente remete, né, boa parte dos nosso PIB para serviços de pagamento da dívida pública. Então, é absolutamente dramático. Né? A nossa instituição, ela certamente, para o orçamento que está previsto para o ano que vem, nós temos um corte, comparado com o orçamento de 2015, que se aproxima de 60%. Quer dizer, é absolutamente absurdo, que inviabiliza o funcionamento normal da instituição. Então, certamente, até o ano que vem, provavelmente teremos recurso até julho, agosto, não vai ter mais recurso, e aí a instituição vai ter que estar de pires na mão, pedindo dinheiro atrás de algum tipo de emenda parlamentar para poder funcionar. É disso que nós estamos falando. É importante que fique claro. Quer dizer, imagine a vergonha que é nós estamos num país em que no dia 29 de setembro deste ano, o nosso presidente legítimo, golpista, recebeu uma carta assinada por 23 prêmios Nobel, onde eles falam dos perigos que é uma nação cortar 58% dos recursos voltados e direcionados para a ciência e tecnologia. Quer dizer, imagine o que a gente está vivendo. Quer dizer, imagine o que é isso. Quer dizer, esses prêmios Nobel alertando que qualquer país que queira se desenvolver e consolidar um processo sustentável de crescimento, etc., ele tem que garantir a sua ciência básica, ele tem que garantir os seus investimentos em conhecimento. Então, os institutos federais estão inseridos dentro de um processo mais de desmonte absurdo e absoluto da educação pública federal. Haja vista ontem, vejam, os jornalões ontem se dedicaram muito a repercutir, né, o relatório publicado por um desses bancos internacionais, onde eles dizem que nós devemos privatizar praticamente as nossas instituições públicas de ensino superior. Quer dizer, é absurdo. É a famosa opinião que a gente prefere guardar sempre a gente. Isso. A Beth Silva está dizendo o seguinte: em relação aos trabalhadores de reciclagem do Janguruçu, eles vieram a perder seus materiais e seus recursos depois dos ecopontos. É uma luta grande para retomar seus direitos. A prefeitura não tem repassado o apoio à cooperativa do Janguruçu. O Rian é lamentável. Acabou de acrescentar. O Rian Mendes diz: Davi, ótimo professor, cada aula é uma palestra.
E nós... Bom, para você que já estava por aqui, nos acompanhando através das rádios, ou através também das redes sociais, fique à vontade, estamos conferindo o programa. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, Puxou Advogados Associados e Sintigrace. Estamos ao vivo também nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Sem esquecer que logo mais a Canudos FM, também de Boa Viagem, vai reprisar esse programa para você na íntegra, de acordo com sua programação aí local, tá bom? Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE do Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, do blog da Dilma, e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. A todos, a todas, muito obrigado. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Agora, 10 horas e 29 minutos. Já voltamos com a segunda parte do programa de hoje. Marina Valente, acertei. Poxa, estava começando a achar que já era virar cantora. Obrigada, Joana. Davi, você quer falar alguma coisa sobre essa colocação da Beth aí? Eu posso comentar com ela, em relação à fala dela, que aqui realmente existe essa cooperativa no Rio Grande do Sul, mas há um detalhe, que aqueles catadores são a minoria, né? A maioria dos catadores estão na rua, né? Na minha pesquisa, eu me dediquei mais a esses catadores que estão na rua, né? Estão completamente desassistidos. Mas se eu fazer uma ponderação nesse sentido, ela tem razão. A situação está feia, viu, galera? Você estava falando que o líder estuda a questão de uma cadeia industrial mesmo. Você pode explicar para a gente como é que funciona essa cadeia, quais são os elementos, até inclusive para a gente entender qual é a diferença dessa galera que está na rua mesmo e da galera. Posso mais ou menos falar, porque eu não cheguei a ir para a indústria, nada disso não. Eu tento ver de uma forma mais global. Né? Mas posso colocar isso aí. Você diz agora? Sim. Ah, tá. Porque você tem uma coisa curiosa, né? Porque a gente pode pensar assim, né? Mas peraí, não era lixo? Então, como é que isso de repente é reinserido dentro e tem valor? O cara pega aquilo ali que está na rua e tal, que era lixo, como é que ele vende? Como é que tem valor aqui? Entendeu? Então, esse livro ele começa com essa reflexão, né? O que dá? Por que tem valor essa mercadoria lixo? É mercadoria? Mercadoria não é o que tem valor? Trabalho consubstanciado e tal. Então, essa mercadoria é reinserida dentro de um circuito. Quer dizer, ela não se encerra ali no catador que pega e vende para o depósito. Se ela tem valor para o catador, né, para quê? Para que ela serve? Na verdade, a finalidade desse processo é fazer com que essa mercadoria ela sirva como matéria-prima para a produção de novos valores de uso de troca. Quer dizer, lá na ponta. Quem que vai ganhar muito com isso? A indústria. A indústria que ganha muito com isso. Por que o catador é tão precarizado, tão ferrado ali? Porque é exatamente isso que garante a ampliação da taxa de lucro lá na ponta. Agora, o mais curioso é o seguinte, que muita gente tem essa coisa do debate da sustentabilidade e tal, vamos lá, reciclar, reutilizar, reduzir, blá, 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 isso é muito bacana. Só que isso não altera em nada o processo. Não altera em nada o mundo, não muda o mundo. É isso que eu quero dizer. O livro traz uma crítica, se você tem politicamente correto. Por que não muda? Mas por que isso não muda? Porque há uma razão muito simples. Quer dizer, o processo, um produto para ser um lixo, para ser possível de ser reciclável, ele tem que ser atrativo para um determinado ramo da indústria, do mercado. Tem que ser atrativo. Portanto, ele tem que ter certas características físico-químicas, aquele produto, aquele lixo, aquele resíduo. Ele deve ter certas características que podem ser reaproveitadas num outro processo produtivo. Se ele não tiver, ele não é reaproveitado. Não é utilizado novamente. E mais, né, ele não só deve ter essa possibilidade de ser reaproveitável, mas também ele tem que ser utilizado numa nova produção que seja rentável. Ou seja, a questão toda está ligada ao lucro.
Então, a reciclagem, ela ameniza, então, claro que sim. Porém, ela não vai resolver enquanto a chave de compreensão desse processo for o lucro. Porque a empresa não vai reciclar porque ela está preocupada com o meio ambiente ou com a sustentabilidade. Nada disso. Ela vai reciclar na medida que aquele produto for interessante para que ela possa criar novos produtos, vender novamente, mesmo que esses novos produtos sejam produzidos e feitos, sejam utilizados pela metade. Então, não interessa. Eles sendo vendidos, eles completam o ciclo. Então, na verdade, se trataria da gente mudar esse processo, a gente repensar todo o modelo de produção. Entendeu? Vou te dar um exemplo. No auge da crise econômica de 2008, né, o papelão passou a deixar de ter valor, não tinha mais valor. Então a galera já não catava mais, então a indústria não comprava mais papelão, comprava só latinha. Por quê? Porque a latinha é para a China. Não fica nem aqui, as indústrias estão na China. Entendeu? Então o catador só pegava a latinha, pegava o livro, os caras mandavam para a China. Então o mercado. Eu estou tentando ler aqui, a gente está com problema na internet. A gente está ao vivo? Oi? A gente está ao vivo. Estamos ao vivo. É porque eu estou com problema na internet aqui, aí não estou conseguindo segurar os comentários para ler. Por isso que está essa movimentação aqui. Então agora eu vou explicar melhor. Mas nós estamos ao vivo. O que eu queria entender também é... Beth, então deixa eu te responder. Cadê a Beth? Eu acho que eu respondi muito rapidamente e não comentei direitinho. Bom, o comentário que eu queria fazer, então, agora, uma outra pegada, eu diria. Nessa pesquisa, eu me dediquei mais a tentar observar o trabalho dos catadores de materiais escravos, aqueles que estão nas ruas. Esses que estão nas ruas, eles são, a maioria dos catadores, estão completamente desassistidos, totalmente desassistidos das políticas públicas, de modo geral. Né? E esses catadores são os mais protegidos, né? São catadores que atuam tanto durante o dia quanto durante a noite. E sofrem diversas questões, né? Diversos problemas. Né? E eu me foquei mais neles. Inclusive, de todos os catadores que atuam, de modo geral, na reciclagem, esses são os mais precarizados, eu diria. Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, os catadores do Rio Grande do Sul, que tem uma mínima organização, já tem alguns anos, quer dizer, não é uma coisa recente. Imagine, se eles estão enfrentando dificuldades com relação aos instrumentos de trabalho, à demanda, aos materiais, imagine esses catadores das ruas. E tentando colocar de modo mais sistemático essa questão de quem lucra, né, com a reciclagem, eu queria formular melhor essa questão da crítica aos 3 R's, né? Formulando melhor seria o seguinte, né? Há uma percepção, e ela é correta, que reduzir, reutilizar e reciclar é um processo importante para a sustentabilidade, etc, etc, etc. E é verdade, isso é verdade, é importante que se diga. Porém, não é fundamental, não é o suficiente. O que eu quero dizer, eu estava dizendo aqui, que eu achava que era em off, é o seguinte, eu estava querendo dizer, vamos tentar formular de uma forma mais adequada. Eu estava querendo dizer o seguinte, todo material, quando ele é descartado e por nós é considerado lixo, naquele material existe algo que o Marx chamava de trabalho humano materializado. Existe trabalho humano ali. Aquele material ele já tem um valor de uso, uma utilidade, e quando for inserido no mercado tem um valor de troca. A mágica que acontece nesse processo da reciclagem é que algo que era lixo, que não tem, portanto, não teria valor de troca no mercado, valor nenhum, ele é reinserido dentro de um novo processo produtivo. Portanto, ele conserva certo valor de troca e é reinserido nessa cadeia produtiva. E aí a questão que se coloca é a seguinte, em que medida essa mercadoria, entre aspas, lixo, ela é interessante nesse processo? Em que medida trazer de volta essa mercadoria lixo, ela pode contribuir para salvar o planeta da destruição, etc, etc. Bom, eu diria que, enquanto a gente não fizer uma discussão profunda sobre as características que regem a produção, a organização da produção da nossa sociedade, a finalidade da produção da nossa sociedade, a gente não vai conseguir sair desse problema, não vai conseguir atacar de modo profundo os processos de predação
e consumo perdulário e destruição que o planeta vem vivendo. Porque mesmo os produtos, esse lixo reciclável, né, que é reinserido nessa cadeia produtiva, mesmo ele tem que ser atrativo para uma indústria, que é o elo mais forte, que consegue oferir os mais vultosos lucros. Mesmo ele tem que ser atrativo para a produção de novos produtos que gerem lucros cada vez maiores. Então, quer dizer, mesmo reciclando, reutilizando e reduzindo, esses produtos, quando reinseridos nessa lógica, eles não conseguem romper com essa questão. Então, nós teremos produtos produzidos para uma sociedade de consumo, né, que consome de forma perdulária, que produz de modo a destruir o meio ambiente, etc. Quer dizer, trata-se de romper, então, com essa lógica perversa de produção. E, para isso, a gente tem que realmente questionar todo um modelo de sociedade que nós temos, no qual esses catadores, no caso específico dessa cadeia produtiva, eles são o elo mais fragilizado e mais precarizado. A Beth continua comentando, ela fala que os catadores foram para a rua depois da criação da usina, que não deu certo. Quem conhece a história sabe que eram mais de 1.000 catadores, mas quando deslocaram para Calcaia, só ficaram na usina 150 catadores em condições péssimas. E as condições das famílias que moram próximo à usina é péssima. São porque os fizeram. O Luiz Regadas diz: grande Davi, parabéns pelo doutorado, pelo livro, pelo guerreiro que é. Abraço do Amigos Regadas. Um abraço para o Luiz também. E o Caso Barreto diz: grande Davi. E a Micheline Olímpio diz: parabéns, Davi, argumentação corretíssima. Um abraço para a Micheline. E na atual situação do país, né? Como é que isso influi nessa galera que já não tem uma relação de trabalho formal, né? Provavelmente não vai ter depois da reforma trabalhista. Como é que fica aí? Olha, eu diria que nós estamos num momento crucial da nossa história civilizacional, se a gente quiser colocar nesses termos. Eu acho que o ano passado é um ano que marca uma virada, uma guinada nesse país. É importante porque o que nós assistimos foi a recomposição, o realinhamento de forças que foram capazes de orquestrar um golpe parlamentar muito bem sucedido e que tem características de pôr em marcha um conjunto de ataques numa velocidade impressionante, um conjunto de ataques que visa, na verdade, a destravar os processos de recomposição de taxas de lucro outrora obtidas por setores financeiros e produtivos, enfim. E que isso tudo é feito à revelia da vontade da maioria da população. E nesse conjunto eu colocaria, por exemplo, o congelamento do orçamento público por 20 anos, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que está aí para ser aprovada, a reforma do ensino médio, uma coisa impressionante que a gente está assistindo. Quer dizer, eu diria que nós não estamos vivendo de forma alguma uma normalidade democrática. A nossa Constituição Federal ela está em suspenso. Não há nada que garanta direitos daqui para frente, ou daquele momento para frente. Abriu-se a caixa de Pandora. Para comentar de modo mais específico essa questão dos trabalhadores, a reforma trabalhista foi algo absurdo, né? Inclusive dentro dos seus próprios argumentos trabalhados pelo governo. Infelizmente, e esses argumentos venceram. É importante que a gente diga isso para reconhecer onde nós estamos. Mas eles, assim, querendo ampliar um pouquinho mais, já caindo nos Giovanni, assim, a gente não fez essa discussão antes, mas esses movimentos que levaram a essa reforma, que levaram a esse processo político que a gente está vivendo, eles são movimentos resultantes de revoltas de precariados, né? Ou seja, de trabalhadores em condições precárias. Não essas condições que geram os catadores, mas um outro perfil de precariado, aquele que tem um alto grau de instrução, que estudou bastante, chegou longe e não conseguiu se encaixar no mercado e se sentiu desiludido, né? Então, de certa forma, esses processos que estão acontecendo dão uma resposta, pelo menos de nível imediato, aos precários, né? Isso se estende à questão dos catadores?
Eu diria que os catadores, eles estão na ponta mais precarizada. Quer dizer, eles não... Veja, se eu bem entendi a tua colocação, diria o seguinte: o que a gente está vivendo, de fato, a gente pode dizer que tem alguma relação com junho de 2013, por exemplo, né? Talvez. Né? Com grupos que vão às ruas, com esse precariado que, no recorte do Giovanni Alves, de fato, é um perfil de jovens, né? Jovens mal formados, que ocupam determinados setores do mercado de trabalho, geralmente na área de serviços, que são precariamente remunerados e tal. Quer dizer, mas são jovens que ocupam alguns estratos inferiores da classe média e que durante alguns anos eles tiveram sonhos, desejos e tal, alimentados, né, por um processo de inserção no consumo. Eu diria que a reforma trabalhista, ela não dialoga com esse jovem. Na verdade, ela vem para destruir o que ele poderia ainda oferecer em termos de direito. Ela dialoga no sentido de que, por exemplo, ele já tem uma relação de trabalho intermitente. Então, na verdade, só registra uma relação de trabalho que para ele já... Mas o problema maior da reforma trabalhista, e há um argumento que é interessante, o argumento da ordem, né, dizer o seguinte: nenhum direito foi retirado. Na verdade é isso. O trabalhador sempre teve trabalho intermitente, agora ele registra na carteira. O problema maior é o seguinte: o problema maior não é que é a retirada do texto da lei de determinados direitos, é criar a impossibilidade dos trabalhadores conquistarem um leque maior e mais amplo de direitos. E colocar o trabalhador que tinha esse outro direito, que tinha um contrato de trabalho regular, no mesmo saco. Exatamente. O que a gente vai ver provavelmente é um rebaixamento geral da massa salarial e uma situação mais precária de vínculos empregatícios com uma maior rotatividade dos trabalhadores do emprego. Esse vão ser os impactos mais imediatos que a gente vai ver. Porque o que se esquece muitas vezes é que, como a gente vive numa sociedade capitalista e, portanto, concorrencial, na medida que determinado setor da indústria de serviços opera uma mudança no regime de contratação dos seus trabalhadores e, portanto, nesse sentido, ele amplia a sua margem de lucro, economizando com pagamento de folha salarial, os seus concorrentes também farão o mesmo. Então, a gente está vendo, o que nós vamos assistir provavelmente é a fragilização desses vínculos empregatícios e uma redução de salários, certamente. O Luiz Neto, que é o diretor de comunicação da Federação de Trabalhadores Empregados e Empregados em Forma de Serviço do Estado do Ceará, a FETRAS, diz o seguinte: que a Rádio Classista vai também retransmitir ao vivo o programa na fanpage da sua rádio, né? Então, nós estamos aqui entrando numa cadeia maior de comunicação nesse exato momento. Valeu, Neto. Obrigada aí pela colaboração e pela ajuda. Assim como também a colaboração e a ajuda do nosso querido Daniel Bezerra, lá do blog da Dilma, que também está acompanhando. A Carmen Santos diz: é uma capacidade, esse sabe profundamente do que realmente está falando. E a crise na questão desse processo, né? Que a gente sabe que uma grande indústria, ela quer um lucro e quer manter esse lucro, e se você passa por um processo de crise econômica, ela vai descontar na cadeia da sua relação de trabalho para manter os seus lucros e, enfim, continuar o processo de exploração. Como é que está essa relação? Assim, você já conseguiu perceber que essa cadeia está virando mais exploração ainda? Você tem essa visão? Você consegue enxergar qual vai ser o resultado de uma crise econômica nessas relações de trabalho? Eu diria que no Brasil a gente vem mergulhando, né? O mundo ainda não atravessou a maior crise que o capitalismo já viu. Quer dizer, a crise de 2008 é, sem dúvida alguma, a maior crise que nós já assistimos, já vivenciamos na história do capitalismo moderno. O Brasil, ele começa a sofrer esses efeitos, sobretudo a partir de 2013, 2014. Quer dizer, nós ainda estamos atravessando esse processo recessivo, esse processo de crise. Né? Temos uma massa imensa de trabalhadores desempregados, uma outra massa imensa de trabalhadores subempregados. Eu diria que essa reforma trabalhista ela vem para criar e fragilizar ainda mais a condição, sobretudo, desses trabalhadores que ocupam esses postos de trabalho de menor remuneração, de maior precarização. Os catadores, não é difícil a gente inferir, óbvio que a pesquisa é algo datado, essa não foi a pesquisa, a
a preocupação fundamental, mas é possível, dentro desse cenário, a gente tirar algumas perspectivas. Eu diria que aqueles trabalhadores que ocupam setores extremamente precarizados, eles terão a sua condição ainda mais agravada. Porque a esses trabalhadores não resta outra alternativa a não ser contar com determinados mecanismos de proteção, sobretudo do Estado. Num momento de desmonte absoluto dessas políticas, quer dizer, imagine que até mesmo as políticas de assistência social mais básicas hoje estão completamente ameaçadas com os cortes orçamentários que estamos vivenciando. Quer dizer, os atendimentos mais básicos, as populações mais carentes. A gente está falando dos CRAS, por exemplo, né, que são estruturas que atendem esse tipo de trabalhador. Porque onde é que está o catador? O catador, ele mora na periferia da cidade, ele habita as regiões mais precárias do ponto de vista da infraestrutura urbana, por exemplo. Então, ele carece na sua vida, na sua moradia, de uma moradia digna e adequada. Quer dizer, onde ele vive não tem creche, não tem posto de saúde, não tem escola. Quer dizer, então, do que ele depende? Ele depende dessas instituições. Mas à medida em que a gente impede, cria empecilhos e destrói, desmantela toda essa rede de proteção, esses trabalhadores estão ainda mais vulneráveis. Quer dizer, é um momento realmente muito difícil que a gente está passando. E constatar esse processo no Brasil e perceber esse aprofundamento é ainda mais preocupante, eu diria. A Gleiciane diz: parabéns, professor. Excelente material e excelente argumentação. Quero saber como faço para adquirir o livro. Ele estará à venda de forma física no dia do lançamento? Vai sim, vai estar à venda. A intenção é divulgar o máximo possível, né? Como são livros frutos de pesquisa acadêmica, geralmente tem um público mais restrito, então a ideia mesmo é divulgar o máximo possível. A gente vai estar amanhã lá na sede do PSOL, fica na Avenida Imperador, lançando, e assim, é um livro que me orgulha muito, porque está muito bonitinho, está muito bem feito, uma edição muito cuidada. A capa está ótima. Eu estou cercado de amigos nessa publicação, né? As ilustrações foram feitas pelo Valfrido Monteiro, um grande ilustrador desenhista. Tem uma apresentação do professor Giovanni Alves, de forma muito generosa, topou em fazer essa apresentação. O professor Macari faz um prefácio, a professora Alba, professor Macari da UF, nosso, professor Tássio Macari, também diretor do ANES, e a professora Alba, que faz um pós-fácil, tentando atualizar um pouco esse debate, trazer um pouco. A Alba também faz um Alba Carvalho, ela faz um estudo relevante sobre essa questão da relação. Então, é um livro que eu acho que está muito bonitinho, está muito bem cuidado, e acho que vai ser interessante adquiri-lo. A intenção é problematizar e levar esse debate. Óbvio que, como todo trabalho, faltam muitas questões serem tratadas nele. Eu diria que hoje, ao tempo da pesquisa, eu não consegui alcançar isso, mas hoje a questão ambiental ela ainda é ainda mais premente, esse debate. A questão ambiental ainda mais importante de se fazer. A gente vive hoje, de fato, a possibilidade de um colapso iminente, né? Quer dizer, diante da nossa forma de organização de vida e das nossas relações de produção, nós vivemos a iminência de um colapso. Então, é um debate que é importante ser feito. Repetir, então, né? O livro Fios Invisíveis da Expoliação vai estar vendo nessa quinta-feira, dia 23, às 18 horas, no lançamento, que o autor vai estar presente, na Biblioteca Lívio Xavier. Mas eu posso mandar pelos Correios também. Que fica na sede do PSOL, na Avenida Imperador 1397, Centro. E no lançamento vai ter um preço especial, né? R$25. Olha aí, dá para todo mundo levar para casa. Preço de 2 cervejas. E aí vocês também podem. Agora a gente é ouvido em várias partes do país. A gente tem sempre comentários que vêm de outros estados, professor. Então, fica a dica aí também para entrar em contato com ele e pedir que ele via correio para quem tivesse interesse, né? A gente já está chegando no final do programa, infelizmente, é sempre assim muito rapidinho. Mas, temos um último comentário, vou ler aqui. O Rômulo da Nóbrega diz: Davi, que ótimo saber sobre o seu livro publicado.
É um alívio, um debate sobre o assunto que ultrapassa a apologia rasa da sustentabilidade. Parabéns. Eu queria que você aproveitasse aí esses 5 minutinhos finais para acrescentar alguma coisa que você acha interessante, fazer suas considerações finais e convocar a galera de novo a estar nesse lançamento e adquirir esse livro. Tá, beleza. Bom, eu queria dizer primeiro que esse trabalho foi um trabalho que foi feito por um pesquisador, sociólogo, que se sentiu muito afetado. Quer dizer, foi um trabalho que me movimentou, que me mexeu mesmo. Foi duro fazer isso. É difícil entrar em contato com essas dimensões da vida, do fazer humano, cotidiano. Inclusive, na época, isso foi minha pesquisa de mestrado, na época, quando eu a concluí, eu realmente fiquei um tempo sem conseguir muito voltar a essa discussão e tinha decidido que talvez no doutorado eu fosse pesquisar, eu diria, coisas um pouco mais leves nesse sentido, mas aí não deu, eu acabei indo pesquisar uma reintegração de posse violentíssima que aconteceu em 2012 em São Paulo, São José dos Campos, na verdade, conhecida como Pinheirinho, e fiz uma tese sobre aquelas pessoas que viveram aquelas violências, aquele terror todo de uma operação de guerra, mais de 3.000 soldados, tanques e cães, enfim, houve morte. Bom, o fato é que o que eu quero destacar com isso é que essa pesquisa é uma pesquisa que fala um pouco também dessa minha ainda curta trajetória, que é tentar trazer à tona e discutir temas que, em geral, eles estão sob escombros. Né? Quer dizer, é preciso revolver, remexer para tentar encontrá-los e descobrir. E os catadores vieram nessa perspectiva, quer dizer, são trabalhadores que, em geral, são invisibilizados na nossa sociedade e que aparecem, são estigmatizados, e eles aparecem na medida em que geram medo, geram incômodo. E acho que é importante a gente olhar sobre essas categorias, que são, sobretudo, as mais fragilizadas, porque diria que é um dever civilizacional nosso. Quer dizer, é inconcebível a gente, numa metrópole, numa cidade como a nossa, a gente ter níveis tão absurdos de desigualdade e violência, e que somos capazes de conviver com pessoas que trabalham ao nosso lado e passam do nosso lado, que estão atiradas à mais brutal miséria e desproteção e violência, e sujeitos a todo tipo de violência urbana. Por fim, eu queria apenas agradecer o espaço, agradecer aos ouvintes, agradecer os comentários generosos das pessoas que estão acompanhando, agradecer, Marina, sinceramente o espaço para que a gente possa divulgar essas ideias, esse debate, sobretudo levar esse tipo de debate para outras pessoas que não vivem o nosso cotidiano, eu diria, porque o meu cotidiano é esse, né? O meu cotidiano, eu sou obrigado a pesquisar, a estudar todos os dias essas questões, a buscar informações por dever de ofício, né? Mas ter a oportunidade de levar essa discussão, essas ideias para trabalhadores de diversos lugares do nosso estado, que estão aí tocando suas vidas cotidianas, tentando, na verdade, garantir sua sobrevivência, viver decentemente no mar de lama, né, que a gente está mergulhado, é sinceramente uma alegria. Então, queria reiterar meus agradecimentos, agradecer a todo mundo, ao João, ao Esdras, pelo convite e pelo espaço. A gente queria agradecer, é um trabalho muito relevante, né? A gente tem que fazer essa discussão na nossa sociedade, a gente fica muito feliz quando a academia de alguma forma se volta para aqueles que mais precisam. E aí a gente vamos aos 2 últimos comentários. A Cristina Maria Sá diz: meu sobrinho, você vai longe. Tudo por sua garra e determinação. Beijinhos. E a Beth Silva diz: tem interesse em adquirir o livro. Aí você entra aqui em contato com a Beth. Beth, você me manda uma mensagem, sei lá, via Facebook, via e-mail, qualquer coisa assim, eu te mando. Obrigado pelos comentários, Beth. Todo mundo amanhã, no lançamento do livro de Davi Moreno Montenegro, Fios Invisíveis da Expoliação, Trabalhadores do Lixo e os Limites da Precariedade do Trabalho, às 18 horas, na sede do PSOL, localizada ali na Avenida do Imperador. E o preço do livro amanhã vai estar um preço especial, R$ 25,00. Então, está valendo a pena e também está valendo a pena pelo contato com o autor, né? Muito obrigado pela audiência de hoje. É com você, Jonathan Neto.
Beleza, gente. 1 minuto para as 11 horas. Nós acabamos de ouvir, de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, CITAF, Sinface, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sintigrace. Apresentação Marina Valente, produção Esdras Gomes, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM, 25 de maio, FM, né? Ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí no Facebook, e você também que compartilhou na sua página pessoal no Facebook. A todos, a todas, obrigado. E fica o convite, tá? Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, uma nova edição do programa Democracia no Ar. Contamos com sua audiência. Abraço, beijos, bom dia, boa tarde, boa noite, até lá. Democracia no Ar. Se você perdeu o programa Democracia no Ar de hoje, que foi veiculado às 10 às 11 da manhã nesta emissora, agora você pode ouvir e também ver o programa